que Jesus morreu e ressuscitou aqui. Amém. E eu quero começar com uma oração, consagrando esse momento, porque eu quero compartilhar com você uma palavra. Senhor, nós clamamos por intervenção sobrenatural. Clamamos por visitação do Senhor sobre nós. Senhor, nós estamos aqui no lugar que emana a vida daquele que ressuscitou. Nós estamos aqui no lugar que emana a vida daquele que ressuscitou por nós. E nós queremos entrar debaixo do poder da ressurreição. E em nome de Jesus nós nos rendemos completamente, pedindo que o poder do sangue do Cordeiro, o poder do sacrifício de Jesus se manifeste sobre nós. Que o poder do sacrifício de Jesus nos visite poderosamente hoje nesse lugar. E nesse tempo, Pai, que nós temos para estar aqui, que a Tua unção venha sobre nós, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos fale através da Sua palavra, que o Senhor nos faça viver em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, faz fluir em nós o poder da ressurreição, que os Teus anjos nos cerquem e que as trevas percam completamente o acesso a nós, e que sejamos empurrados para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é a palavra? Missão. Hoje eu quero mudar a palavra. De hoje até o final da nossa viagem, a palavra nova será prosperidade. Qual foi a primeira palavra? Peregrinação. E a segunda palavra? Missão. E a terceira palavra? Prosperidade. Prosperidade é a terceira palavra. Eu queria pedir para vocês que hoje, durante o dia, em qualquer momento, que você colocasse uma mensagem lá no grupo, falando o que Deus te falou na palavra missão. Eu estou procurando um horário em que nós vamos ter um tempo para eu ouvir isso de vocês. Eu não estou vendo esse horário, então vou pedir para você fazer uma fala lá no grupo, contando o que a palavra missão significou para você. Qual foi a coisa mais impactante que Deus falou com você dentro da palavra missão? Porque a gente está começando uma nova palavra e eu devia começar uma nova palavra deixando vocês falarem sobre a palavra anterior, mas a gente não tem tempo para isso, tá bom? Aqui começa uma nova palavra. E qual é a palavra? Prosperidade. Para a gente começar a primeira palavra, prosperidade, eu quero chamar você para Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11, nós vamos iniciar agorinha. Romanos 8, 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Aliás, deixa eu ler o versículo 10, 11 e 12 para você. A palavra de Deus para nós. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Não estamos em dívida com a carne para estarmos sujeitos a ela. Estamos em dívida com o Espírito para estarmos sujeitos a ele. Do que Paulo está falando? Paulo está falando do poder da ressurreição. Eu vou repetir o versículo 11 para você. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, ou seja, o Espírito da ressurreição mora em você, vive em você. Aquele que o ressuscitou dentre os mortos também
vivificará os seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo está falando aqui de um poder que veio habitar em nós por causa da ressurreição de Jesus. E a gente está nesse lugar aonde a gente viu ali o Monte da Caveira, aonde Jesus foi crucificado, não no alto do Monte da Caveira, mas no pé do Monte da Caveira. E a gente viu aqui um túmulo que nós estamos crendo ser o túmulo de Jesus. Eu preciso que vocês entendam uma coisa importante. Nós estamos falando de 2000 anos de história entre nós e a crucificação do nosso Senhor. E o que a gente tem certeza mesmo, absoluta, é que foi por aqui. Tem que ser fora da cidade, porque eles não crucificariam ninguém dentro da cidade. Então tem que ser fora. Então necessariamente não pode ser dentro dos muros. Não pode. Tem que ser fora dos muros. Isso está resolvido, está nos evangelhos. Mas certeza absoluta de que aqui não dá para ter. Quando vocês viram o João apresentando o discurso dele, o que o João estava fazendo? O João estava tentando mostrar para você com toda aquela argumentação que o lugar foi aqui. E, de verdade, eu aceito a argumentação do João. Então agora, vocês que são meus discípulos, têm um argumento a mais. Meu pastor acredita que é ali. Amém. Mas tem arqueólogos que não acreditam que é aqui. Tem arqueólogos que dizem que, na verdade, não dá para saber. Todas aquelas provas que o João apresentou para você me convencem. E eu aceito que é aqui. Como eu aceito que é aqui, eu não levo vocês em nenhum outro lugar e trago vocês aqui, porque é onde eu acredito. Gente, nossa caravana não tem o objetivo de construir dúvida. Nossa caravana tem o objetivo de construir fé. Amém. Nós não somos arqueólogos, nem filósofos. Por exemplo, um professor de filosofia vai dizer para você que o que importa é a dúvida, porque é a dúvida que vai fazer você ficar à solta por aí, cavando e caçando. Não é o nosso negócio. Nosso negócio não é dúvida, nosso negócio é fé. Amém. Então, a gente pesquisa e cava enquanto não tem certeza. Depois que você achou a sua verdade, acabou, para de pesquisar para a cabeça não pirar. Eu digo que a teologia evangélica brasileira mais desvia as pessoas do que as converte. Porque, e você já deve conhecer a história de pelo menos uma pessoa que era crente, fiel, foi para a faculdade fazer teologia e desviou. Você conhece pelo menos a história de uma. O que acontece no estudo da teologia? E, gente, eu fiz teologia. Então eu vivi esse drama na pele. O que acontece lá na teologia é que se pega o método cartesiano, o método de Descartes, de pesquisa, que é aquele método que você nega tudo, duvida de tudo e acredita depois no que pode provar. Eles pegam isso e vão aplicar na teologia. Gente, teologia não é lugar para método cartesiano. Método cartesiano é para filosofia, é para física, química. Teologia é o campo da fé. Na teologia, a gente decide no que a gente vai acreditar. Por isso, nossa caravana, que não é uma caravana que usa o método cartesiano, a gente não é arqueólogo, a gente não é escavador, a gente não é cientista, a gente é o povo da fé. Então a nossa caravana vai no lugar em que eu, como líder espiritual da caravana, acredito que é o lugar. E sim, há dúvidas quanto a isso? Mas mesmo que não tenha sido aqui, as provas que vocês viram indicam que tem que ser nessa região. Tem que ser por aqui. E o que eu quero desafiar você é para você sentir nessas pedras, sentir nesse lugar o poder da ressurreição que foi liberado aqui. Amém. Imagina que a energia de uma bomba atômica que explode num determinado lugar, décadas depois, ainda tem radiação lá afetando e mudando e interferindo na natureza dos seres vivos que habitam aquele lugar. Imagina o poder que foi liberado para ressuscitar Jesus dentre os mortos aqui nessa pedra. Essa energia espalhou nesse lugar
tocou essas pedras, tocou esses lugares. E milênios depois, ela ainda está emanando. É dessa energia da ressurreição que eu estou falando para você, que eu quero desafiar você a acreditar e tomar postura. Então, se você tem uma cabeça capaz de usar o método cartesiano, pesquisar e não perder sua fé, você tem um monte de fonte de pesquisa na internet para cavar e descobrir um monte de dúvidas sobre tudo, inclusive sobre esse lugar. Mas eu não recomendo isso para ninguém, porque ninguém merece viver na angústia de eu não sei no que eu acredito. Quem vive pela fé, vive melhor. Amém. E, como eu disse para vocês, depois de todos os argumentos do João Batista sobre esse ser o lugar, você tem mais um argumento. Seu pastor acha que é aqui. Seu pastor acredita que é aqui. Então você tem um argumento fortíssimo aí para ficar firme e confiar nisso. E o que eu quero te falar sobre o poder da ressurreição está nesse versículo. Paulo acreditava nesse poder que vem com a ressurreição, tanto que eu li um texto de Paulo ontem, escrevendo aos Romanos, no batismo lá no Jordão. Eu li para você um texto e contei para você a história de um homem que foi condenado à morte e um outro homem se ofereceu para substituí-lo, mas ele tinha uma condição: eu morro no seu lugar e você vive no meu lugar. Esse é o poder da morte. A morte de Jesus cancela a sua morte. A morte de Jesus cancela a sua conta, a sua dívida. O inferno e as trevas não podem te cobrar nada, porque Jesus morreu no seu lugar. Esse é o poder da morte. Mas naquela história, o homem que morre no lugar do condenado, ele também oferece para o condenado a sua vida. A sua vida significa seus poderes, seu nome, sua influência, sua capacidade, suas ferramentas, o reconhecimento da sociedade que ele tem. O nome dele é todo dado para o condenado. Isso é o poder da ressurreição. A gente falou disso lá no batismo, eu estou só relembrando, refrescando sua memória. Quando Jesus morre e ressuscita por nós, as Escrituras do Novo Testamento falam do poder da morte de Jesus de cancelar a nossa dívida e nos dar uma nova oportunidade de viver para Deus. Mas também falam do poder da ressurreição, que é esse poder que dá força para a gente viver para Deus. A gente não vai viver para Deus depois do batismo na nossa força, a gente vai viver na força dele. Eu quero ampliar com você o poder da ressurreição agora, porque a gente está aqui do ladinho do túmulo. E é disso que Paulo está falando aqui. Quando ele disse: se habita em você o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então ele traz para você também o poder da ressurreição. Como eu disse lá no batismo, eu acho que vale repetir aqui, o Ocidente é influenciado pelo conjunto de crenças que chegou a nós, primeiro através do catolicismo, depois através do protestantismo. Essas duas raízes, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, levou para nós uma mentalidade inconsciente que se implantou no inconsciente coletivo da nossa crença ocidental, uma repetição da crença no poder da morte de Jesus, e nem tocou no assunto do poder da ressurreição. Nós pensamos muito em Jesus como o Cristo morto, pendurado na cruz, e por causa dele, meus pecados não existem mais, por causa dele, minha conta está paga. Mas a gente não fala muito no Ocidente, e quando eu digo que a gente não fala muito, eu não estou falando da nossa comunidade, eu estou falando da cristandade ao longo dos séculos no Ocidente, não fala do poder da ressurreição. O que gera para nós um super desconforto, que é o desconforto de agora eu sou de Jesus e eu vou ter que pagar uma conta cara, eu vou ter que me esforçar muito, eu vou ter que gastar muita energia para eu conseguir ser essa nova pessoa que ele espera de mim. E a maioria dos crentes
vivem esse drama. Quem conhece, por exemplo, a história de Martinho Lutero, percebe claramente o drama dele pós-conversão, lutando contra demônios, lutando contra obras das trevas, e tudo na força da própria santidade, na força do próprio bom comportamento. Agora eu preciso, eu tenho, eu vou, porque Deus cobrou isso de mim. Oh, Jesus. Eu vi um desses pregadores eloquentes, capazes de fascinar enquanto contam histórias, contando a história da morte de Jesus. Ele foi contando detalhadamente, falando do momento em que Jesus é preso no Getsemane, e foi contando o passo a passo em que Jesus é trazido do Monte das Oliveiras para dentro da cidade, julgamento com Anás, julgamento com Caifás, e como ele era muito eloquente, ele era muito fascinante na forma em que ele descrevia as cenas, ele foi me emocionando, e eu estava adorando escutar aquilo, até que no auge, no ápice da palavra dele, quando Jesus estava tomando muitas chicotadas e apanhando muito, ele disse uma frase que quebrou o encanto. Ele disse: veja o que Jesus fez por você. E você está fazendo o que por ele? Quebrou o encanto. Porque ele colocou um peso enorme sobre os ombros da plateia, das pessoas que o escutavam. O peso de: agora você tem uma dívida, agora você está devendo. Ai de ti, é isso que te digo, se não pagar a conta. E na verdade a morte de Jesus não é sobre o quanto você deve. A morte de Jesus é sobre o quanto você não deve. Aleluia. Não é sobre uma conta alta que você adquiriu. É sobre uma conta alta que você perdeu, que foi cancelada. Pastor, mas agora que eu sou de Jesus, ele me convidou para viver uma nova vida para ele. Sim, mas sem peso, porque ele te chamou para viver uma nova vida, mas ele bancou, ele patrocinou essa nova vida, está patrocinado, e esse patrocínio para a nova vida é o poder da ressurreição estabelecido nesse texto. O Ocidente não aprendeu a pensar que Deus não só me deu uma missão para viver, Ele me deu a energia, a força, os recursos, as ferramentas. Ele me deu tudo que eu vou precisar para cumprir a missão, para cumprir o chamado. E esse conjunto inteiro de poderes colocado à minha disposição é o que Paulo está chamando de poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição, ele está diretamente ligado com a nossa palavra de hoje, com a nossa nova palavra, prosperidade. Porque o que é prosperidade? Prosperidade é liberação de Deus para avançar, para conquistar, para dar tudo certo. Paulo resumiu essa ideia de prosperidade quando ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Prosperidade, portanto, não é riqueza, mas vai virar. Amém. Pessoas prósperas enriquecem. Então, quando você vê alguém orando, Senhor, dá-me prosperidade e riqueza, ou quando você vê um sacerdote abençoando, eu te abençoo por prosperidade e riqueza, e você fica com a mente assim pensando, que redundância, abençoo com prosperidade e riqueza, prosperidade é riqueza. Não, não é. Existem pessoas prósperas que ainda não têm riqueza, e existem pessoas ricas que não são prósperas. É verdade. A prosperidade é uma bênção, é um mover espiritual, é uma energia espiritual que faz aquilo que Paulo disse escrevendo aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Prosperidade é tudo ao seu redor cooperando para que você vá em frente. Uma ilustração básica de prosperidade a gente vê claramente na vida de Isaac.
Aliás, toda vez que eu tenho que falar de prosperidade, eu lembro de Isaac. Porque não tem um personagem na Bíblia onde a prosperidade está mais clara do que na vida de Isaac. No capítulo 28 do livro de Gênesis, tem uma história de Isaac que ganhou uma clareza de prosperidade, que é Isaac num tempo de seca. Num tempo de muita dificuldade, Isaac plantou. Quando ninguém estava plantando porque estava seca. Quem que vai plantar num tempo de seca? Nada estava produzindo em lugar nenhum. Isaac plantou. E naquele ano, no ano de seca, de dificuldade, ele colheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Está escrito lá, porque o Senhor era com ele. Os vizinhos que estavam na seca, e na seca no sentido literal e no sentido figurado, se encheram de inveja de Isaac e foram procurar Isaac e disseram: olha, eu sei que tudo deu certo na sua vida porque tem um poço aí, mas esse poço é nosso. A gente quer o poço. Tá bom. Isaac juntou as coisinhas dele e todos os bens que ele já tinha colhido e foi embora, não é, Isaac? Foi embora para Manaus. E há um espaço ali, foi para Manaus, né? Há um espaço dali, Isaac cavou outro poço, aí deu água e Isaac continuou prosperando. Aí o poço que Isaac tinha cavado antes secou. A água vai atrás do Isaac. Os vizinhos de Isaac vão atrás dele de novo e falam assim: olha, esse poço aí que deu água, ele também é nosso. Isaac deixou o outro poço, Foi para Linhares. E foi para outra direção. E muitos quilômetros dali, Isaac cavou outro poço. E o poço onde Isaac não estava mais secou. Sabe o que os vizinhos de Isaac perceberam? Não adianta tomar poço de Isaac. A bênção não é o poço, é Isaac. A bênção está nele. É onde ele bota a mão que o negócio anda. Então, Isaac é um exemplo perfeito do que eu quero te contar sobre prosperidade. Prosperidade é isso. É essa energia divina operando na gente, que faz com que o que a gente faz vai funcionando. Com que, mesmo em tempo de seca, a gente tem abundância, a gente tem crescimento, a gente vai se enriquecendo, vai avançando, a gente vai se tornando uma versão melhor da gente mesmo. Amém. Lembra que, se você vai entrar na palavra prosperidade, você tem que se lembrar das lições das duas palavras anteriores, que são quais? Peregrinação e missão. Se você não trouxer para a prosperidade as lições da peregrinação e da missão, a prosperidade vai te fazer mal. Por quê? Porque a gente vive num mundo que está apodrecendo. E a gente dá conta de apodrecer tudo. Lembra que é necessário alinhar? Porque você está caminhando para o norte, mas você não nota. Por causa do mundo que nós vivemos, por causa do pecado no mundo, não adianta. Seja lá o que for que você está fazendo, enquanto você caminha para o norte, você vai desviando. Se você não alinhar constantemente, de vez em quando, você vai parar e perceber que está indo para o sul. Mas eu estava indo para o norte era meu caminho, mudou tudo, porque você vai desalinhando, é normal, é natural da vida, você desalinha. Pode olhar para todos os projetos nobres que os homens começaram na história da humanidade, todo projeto nobre começou nobre, mas depois de alguns anos, ele está fazendo barbaridade, besteiras, coisas nojentas, o mesmo projeto nobre. Por quê? Porque não alinhou. Prosperidade que você está recebendo hoje, a prosperidade que você está recebendo hoje, Amém. a prosperidade que você está recebendo Amém. Aleluia. ela está fundamentada no poder da ressurreição. Amém. Mas nós, por causa do pecado de Adão que habita em nós, somos capazes de apodrecer até isso. A gente estraga tudo que não alinha. Então, lembra das lições anteriores.
porque Deus te dará uma grande prosperidade. Amém. Lembra das lições anteriores, porque Deus te dará uma grande prosperidade. O poder da ressurreição é o poder que Jesus liberou para nós quando Ele ressuscitou. Quem viu o túmulo percebeu que da porta dá para você perceber o lugar do fundo. E foi daquela porta que João olhou, e está escrito assim em João 20. Então ele olhou e creu. João estava falando de um tal de discípulo amado, que o único evangelho que fala do tal do discípulo amado é o evangelho de João. Então ele era o discípulo amado na opinião dele mesmo, porque Mateus falou dos 12 e não falou desse discípulo amado, Marcos falou dos 12 e não falou desse discípulo amado, Lucas falou dos 12 e não falou desse discípulo amado. E tem outros evangelhos, gente, que são evangelhos apócrifos. Por exemplo, já li o evangelho de Maria Madalena, já li o evangelho de Tomé, que são apócrifos, não fazem parte da nossa Bíblia. E eu não recomendo a leitura, não. Eu li porque eu sou assim mesmo, sou curioso. E ninguém fala do tal do discípulo amado. Só João que fala do discípulo amado. Então todo mundo já sabe que o discípulo amado é ele, na opinião dele mesmo. João, o discípulo amado, na opinião dele mesmo, ele chega na porta do túmulo e ele percebe uma coisa, que ele diz assim: então ele olhou e creu. O que ele viu que fez ele crer? João tinha uma mente perspicaz, perscrutadora, diferente de Pedro. Pedro só notou uma coisa: o túmulo estava vazio. João notou outra coisa. João é o único que conta isso. Os lençóis estavam organizados sobre a plataforma de um jeito que não tinha outra explicação. Jesus ressuscitou. Mas não ressuscitou, viveu. Ele sumiu de dentro dos panos. Quando você lê o texto, você percebe que João diz assim: os panos que estavam ao redor do corpo estavam lá. E o pano que estava enrolando a cabeça estava lá dobrado à parte. Dobrado à parte é exatamente a parte do corpo, com esse intervalo, panos do corpo, panos do pescoço. João interpretou a coisa assim: se alguém vai tirar o corpo, vai ter que desenrolar, vai ter que tirar o corpo, vai ter que dobrar o pano de novo. E duvido que alguém consegue colocar os panos de novo, do mesmo jeitinho que estavam. Não tem jeito. Quando João vê a cena, ele diz: Jesus sumiu de dentro do pano e o pano ficou lá. Então, imagina a cena assim: está lá o corpo enrolado, uma quantidade de lençóis enrolando a parte do corpo, outro pano a parte enrolando a cabeça. Imagina a cena: está lá o corpo enrolado, aí o corpo some de dentro e os panos só murcham. Sim. Quando João viu isso, ele fez o seguinte cálculo: não tem outro jeito de, fisicamente falando, alguém dar conta de botar esse negócio desse jeito, senão ele sumiu de dentro. É isso que João quer dizer quando ele disse: ele olhou e creu. Tem uma interpretação romântica, que eu até gosto desse romantismo, que diz que Jesus levantou, tirou os lençóis e pegou o lenço que estava na cabeça, dobrou e deixou a parte para dizer que ele vai voltar. Porque numa tradição antiga, que ninguém nunca ouviu falar dessa tradição, numa tradição antiga, quando o dono da casa deixa o lenço dobrado num canto, significa que ele vai voltar. Mas não é disso não que João está falando. João está falando de outra coisa, embora é romântico, e eu gosto do romantismo. O que João está dizendo aconteceu alguma coisa contrário às leis da física. O corpo desapareceu de dentro dos lençóis e os lençóis só murcharam no mesmíssimo lugar onde estava. Os panos do corpo de um jeito, numa posição, e os panos da cabeça à parte, com esse intervalo entre o pescoço e o corpo. Quando João conta isso, ele está garantindo para a gente: aconteceu um milagre aqui, aconteceu algo sobrenatural. Mas esse algo sobrenatural que aconteceu, gente, foi colocado à nossa disposição de acordo com Paulo. Paulo está dizendo: esse poder
essa unção capaz de vivificar o corpo, teletransportar o corpo e devolver para Jesus a glória dele, esse poder está disponível para nós. Amém. Está plugado no nosso espírito. É isso que ele quer dizer quando ele diz assim, olha, e se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também vai vivificar o seu corpo mortal. Estabelecendo que esse poder está disponível para a gente viver a vida de todo dia, viver a vida de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso que você vive todo dia, você não vive na sua força, você vive na força de Jesus. Amém. E olha o versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. O versículo 10 está colocando o poder da ressurreição para desequilibrar uma briga épica. Já falei para vocês, quando falei da peregrinação e da missão, que existe uma dubiedade natural na gente. Ele está falando dessa dubiedade no versículo 10. Ele está dizendo que o corpo está morto, mas o espírito está vivo. Ele está dizendo que essa dubiedade continua. Capítulo 7 de Romanos, Paulo fala dessa dubiedade que opera em nós, dizendo assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Ora, se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo que existem duas forças dentro de mim, lutando por controle, lutando por governo. Uma força Paulo chama de eu, a outra força ele chama de o mal ou o pecado que mora em mim. Essas duas coisas, gente, estão brigando aqui dentro desde sempre. Mas aí, Paulo diz no versículo 10 que o poder da ressurreição desequilibra essa briga. Porque o poder da ressurreição me fortalece para reduzir a nada o pecado que mora em mim. O mal que mora em mim perde força por causa do poder da ressurreição. Amém. E aí o versículo 12, ele arremata essa ideia dizendo, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. O que Paulo está dizendo é que o poder da ressurreição é capaz de calar os impulsos da minha carne. O poder da ressurreição não é apenas para onde eu botar a mão vai prosperar. Não é apenas para os relacionamentos que eu invoco esse poder vai prosperar, vai andar. Não é apenas para ser o que Deus me chamou para ser, aonde Deus me chamou para ser. O poder da ressurreição também é para governar minha carne. Porque o poder da ressurreição vai trazer vida. E essa vida, gente, é desde o nível físico, porque o poder da ressurreição que nos dá saúde, que nos cura, que nos restaura. Porque o mal continua operando. Eu continuo tendo embates com o mal. Mas é o poder da ressurreição que me restaura. Quando eu estou cansado, quando eu estou doente, quando eu estou mal, quando a minha alma não está bem, é o poder da ressurreição que, sendo chamado, se manifesta e traz vida para mim. Mas ele está dizendo também que é o poder da ressurreição que cala os impulsos da minha carne, que existem e vão continuar aqui. Essas duas forças continuam brigando. O que o poder da ressurreição faz é dar força para mim, para eu vencer os impulsos que operam em mim. Amém. O poder da ressurreição é a sua primeira lição de prosperidade. Amém. Você está aí? Amém. Qual é a palavra? Prosperidade. Qual é a palavra? Prosperidade. Diante dessa palavra, eu quero cear com você aqui, nesse lugar, onde tem vida de Deus fluindo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar.